e a Sra. Sweet estava pensando em seu agora, sabendo que muito provavelmente se tornaria um então, mesmo quando fosse um agora, pois o presente seria agora então, e o passado é agora então, e o futuro seria um agora então, e que o passado e o presente e o futuro não têm um tempo presente permanente, não há certeza em relação ao agora mesmo. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre esse que foi um dos livros que mais me surpreendeu nesse ano de 2023, que foi quando eu li, que é o Agora, Veja Então, da Jamaica Kincaid. Bom, essa foi a nossa leitura do mês de junho no Clube Leia Latinos, que é o meu clube de leitura latino-americana, em que a gente lê sempre um livrinho por mês e tem uma discussão no final para debater tudo. E esse é um clube de assinatura contínua e vocês podem ver todas as informações sobre ele, sobre como participar, num dos primeiros links que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. E essa é uma escritora que nasceu em Antigua e Barbuda. Então foi uma grande surpresa boa poder colocar ela no clube para a gente ler também mais do Caribe. Ela é uma escritora que escreve em inglês, ela mora atualmente nos Estados Unidos, mas como boa nascida na América Latina, boa pessoa nascida na América Latina, ela também tem toda essa questão que vai abarcar a classe social, que vai abarcar a raça, e ela se insere muito bem na literatura latino-americana. A gente leu esse livro já tem algum tempinho, mas eu demorei para fazer resenha porque é muito difícil falar sobre ele, eu espero que hoje eu consiga dar conta. E antes de eu continuar falando sobre o livro e por que ele foi uma das maiores surpresas positivas que eu tive nesse ano, de tantas leituras boas, eu quero lembrar vocês que se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, porque eu sei que muita gente assiste os vídeos sem estar inscrito, e isso, gente, faz toda a diferença para mim. Se vocês se inscrevem, vocês me ajudam bastante a divulgar o meu trabalho e, claro, não ficam de fora de nada do que eu postar daqui pra frente, vão sempre receber os conteúdos. E deixem um like nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores, além de deixar um comentário aqui para mim também na parte de baixo do vídeo, porque eu adoro ouvir o que vocês estão achando. E, claro, vamos conversando, porque essa é sempre a melhor parte daquilo que eu faço aqui. Também confiram tudo que está no link da descrição do vídeo, nos links da descrição do vídeo, todo o texto que eu escrevo aqui embaixo, porque às vezes eu esqueço de falar alguma coisa na hora da gravação e lembro depois. Vou deixar recomendar também um podcast que eu ouvi sobre o livro, na verdade é um trecho de uma fala da autora, numa conferência que ela deu em 2011, então tem bastante tempo já. E tem muita coisa massa ali para ouvir sobre ela. Ela também leu um trecho do livro e isso é importante para vocês entrarem na obra dela, porque se encontra pouquíssima coisa sobre a Jamaica Kincaid na internet até agora, especialmente em português. Então acho que vale dar uma complementada. Mas do que fala o Agora, Veja Então? Esse é um livro que vai contar a história de uma família. E vai contar essa história focando em todos os personagens, que são o Sr. Sweet, a Sra. Sweet, e os dois filhos que eles têm, que é a Perséfone e o Heracles. Eu ainda quero falar também sobre os nomes deles, mas a gente vai ver que, na verdade, essa família, ela tá enfrentando diversos problemas. A gente chega num ponto em que se está lembrando do passado, a gente não chega numa ordem linear das coisas, a gente vai vendo tudo meio atropelado e num fluxo de consciência bem intenso. Então, já deixo o aviso aí para quem estiver pensando em ler, esse é um livro em fluxo de consciência e ele é realmente intenso. Não existem muitas marcas de quem está falando, então às vezes troca de fala de personagem, a gente tem que estar muito atento para ler. Não é um livro que dá pra gente ler assim em qualquer lugar, pelo menos eu acho, né? Eu acho que é um livro que exige um pouco mais de concentração, mas não que ele seja difícil. A gente consegue fluir nessa fala deles, nesse pensamento dos personagens. Só que às vezes a gente pode perder algum fio, já que ele não tem muitas marcações de quem é que está falando. O problema é que essa família que está aqui, que é uma família aparentemente clássica estadunidense, só que à medida que a gente já conhece, a gente vê que tem várias coisas apodrecendo ali dentro, o problema é justamente a incomunicabilidade dessa família. O quanto eles têm ressentimentos, o quanto eles têm falhas na comunicação, eles não conseguem, na verdade, conversar decentemente e eles vão alimentando lentamente um ódio mútuo. Então, aparentemente, eles são uma família tradicional, porque é pai, mãe e filhos, um filho homem, uma filha mulher, eles são uma família de classe média,
dos Estados Unidos. O cara, ele é músico e a mulher é aspirante a escritora, mas ela passa mais tempo em casa, cuidando dos filhos e cuidando da casa. Acontece que toda essa aparência, né, de que seria uma família bem comum, bem clichê, vai mostrar também uma outra coisa que é clichê, que é famílias que vivem escondendo os seus problemas para debaixo do tapete. Famílias que têm tudo para dar errado e dão errado, mas que se tenta esconder isso, porque não seria o ideal falar sobre esses grandes e profundos problemas. Então ele é um livro que, apesar de estar bem localizado nos Estados Unidos e também, apesar de ter uma questão de imigrante latina aqui, porque a personagem principal, assim como a autora, é uma imigrante que sai do seu país e vai para os Estados Unidos, ele também tem muita coisa universal, porque ele fala de coisas que a gente reconhece, que são, por exemplo, família, amor, casamento, ódio, relação mãe e filho, pai e filho, relação entre irmãos, são coisas que a gente reconhece. Então ele é bastante reconhecível nesse sentido. E esse também é um livro muito curto, ele tem 8 capítulos que em geral não se estendem demais, e cada um deles praticamente apresenta um aspecto da história, ou um personagem, apresenta um pouco do que é aquela família, depois apresenta um dos filhos, depois apresenta outra filha, depois fala um pouco da história de algum deles, então tá bem divididinho assim nesse sentido estrutural, e ele tem capítulos curtos, o que dá a falsa impressão de que se lê rápido, né? Mas ele talvez seja um livro melhor para se ler devagar, prestando atenção. Eu li ele muito rápido porque eu não conseguia parar muito assim no meio dos parágrafos, já que ele tem esse fluxo de consciência, mas teve gente que levou um tempinho lendo e eu super entendo também porque é um livro que exige. Ele traz, de vez em quando, gente, algumas frases que são assim muito pesadas no meio da história. Ao mesmo tempo, ele também faz a gente dar uma risadinha. E quando eu estava ouvindo a fala da autora nesse episódio que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, de um podcast em inglês, eu vi que a autora, quando fazia a leitura de um capítulo, que é um capítulo bem tenso, as pessoas da audiência estavam rindo. E eu talvez possa dizer aqui para vocês que acho que a gente tem uma relação diferente com o humor, né? O humor dos Estados Unidos com relação ao humor daqui do Brasil é bastante diferente. E isso impacta em quem está recebendo. Porque, em geral, as pessoas acharam desse livro, do nosso clube, um livro bem pesado, bem triste, e as pessoas estavam gargalhando lá de algumas cenas, claro, não de tudo, né, mas de algumas falas dos personagens, especialmente da fala das filhas. Então talvez exista uma diferença cultural também na recepção dele. Eu acho que ele é bastante irônico e ouvir a autora me fez pensar nele de uma outra maneira, porque a autora também, ela narra isso como se fosse só mais uma história familiar. E não foi bem assim que eu senti da primeira vez. Eu senti muito ódio, muita raiva, muita coisa escondida. E talvez seja isso mesmo, mas lá ele é pensado de uma outra maneira. Uma das coisas curiosas desse livro é que os personagens moram numa casa que supostamente pertenceu a Shirley Jackson, que é uma outra escritora estadunidense que faz um certo suspense, um pouco de terror, alguns livros assim nesse sentido. Eu li dela Se Vivêssemos em um Castelo. Deixa eu conferir aqui o título. Na verdade, não é esse o nome, né? Eu li da Shirley Jackson esse, Sempre Vivemos no Castelo, que conta a história de 2 irmãs que vivem meio sozinhas. E eu acho que a referência a Shirley Jackson é simplesmente talvez uma tentativa de filiação, porque ela não vai falar de quem foi a Shirley Jackson, ela não vai falar da casa em especial como contando a história que a Shirley viveu lá, não, nada disso. E nessa fala que eu tava ouvindo dela, ela diz que se vocês quiserem saber quem é a Shirley Jackson, vocês vão ter que ver em outro lugar, porque eu não falo sobre isso no livro, o livro não é sobre isso. Então ela brinca muito com o que o livro traz ou não traz, né? E ela tem uma certa filiação com isso, porque é um horror, mas é um terror talvez, muito particular, é um terror de dentro de casa, que talvez seja o pior de todos, né? Essa iminência do perigo que se corre na convivência familiar mesmo. Uma iminência de briga, de violência física, a violência psicológica que pode haver. Então, talvez nisso ela se assemelhe um pouco a Shirley Jackson, não tanto na questão do terror mais de dar susto, de ter fantasmas e coisas assim. Uma outra coisa que eu acho que é importante para entender esse livro são algumas referências à mitologia grega. A gente tem os filhos desse casal chamados
Perséfone e Héracles. Perséfone, que é a deusa do submundo, que tem a ver com a fertilidade, tem a ver com a colheita, mas que foi levada para o submundo. E o Héracles, que tem essa ideia da força, da bravura, do protagonismo de tudo, e do ímpeto, né? Então, entender isso, a gente entende também um pouco dos personagens da filha, essa filha que acaba sendo muito protegida pelo pai, que o pai não quer que ela conviva com a mãe, porque ele odeia, né, a sua esposa, e o filho que é adorado pela mãe, né? O Héracles, ele é adorado por essa mulher. De certa maneira, ela se agarra a ele, já que ela não pode se agarrar à filha. E aí a gente vê uma série de nuances aqui desse relacionamento familiar que a gente classificaria como tóxico, né, nos termos atuais, e que eu vejo que existem em muitas famílias também, porque esse homem se casa, né, com o Sr. Switch, se casa com ela por alguma conveniência, né? Na época eles eram jovens, ele achava ela bonita, mas ela era uma mulher negra e que chamava atenção e que se diferenciava do seu convívio. Ele, que era um homem estudado e que se considerava muito chique, muito inteligente, acaba casando com ela. Para ela é importante, para ela poder permanecer no país, né? Já que ela era uma imigrante meio que ilegal. Então eles se casam, mas logo vem os filhos e tudo muda. Então aquela coisa do início do relacionamento já não existe mais. E aí a gente começa a ver essas complicações, né? O pai, logo que a criança nasce, a filha, a primeira filha, que é a Perséfone, ele se apaixona por essa filha e acha que ela não pode conviver muito com a mãe para não ficar parecida com ela. Então ele vai meio que trazer a filha para si. E quando nasce o segundo filho, a mulher se agarra a esse segundo filho, enfim, e fica ali naquela afeição extrema por ele. Fora isso, a gente vê também muitos momentos em que os filhos demonstram vontade de querer matar os pais. É uma coisa muito estranha, mas ao mesmo tempo eu penso que faz parte do pensamento adolescente. Muitas vezes querer matar os pais, né? Não aguentar aquilo tudo, não aguentar aquela farsa que eles vivem. Porque todo mundo sabe que tem muita coisa mal ali, mas ninguém fala, né? Então os filhos percebem e se incomodam com isso. Tem um episódio, aliás, que é muito interessante, que é quando a Sra. Switch, esgotada daquela vida, esquece de buscar eles, ou demora um pouquinho mais para buscar na escola. Então aquilo gera toda uma aflição, toda uma indignação que a gente vê dos filhos que estão esperando. E eles têm uma indignação não só porque ela esqueceu deles, mas pelo que ela está fazendo em casa. Teoricamente ela só passa em casa. Então como que ela esquece de ir buscar essas crianças? Só que ela está em casa aproveitando os poucos momentos de paz que ela tem com a escrita. Ela é, como eu disse para vocês no começo, uma escritora. Só que ela demorou muito para ter um teto todo dela, um quartinho que ela pudesse escrever, especialmente a solidão para poder escrever, porque ela estava sempre lidando com a casa, lidando com as coisas, lidando com os filhos, remendando todas as rupturas que havia ali naquela família, desde as meias até as rupturas mais simbólicas, né? Então, ela se recolhe para escrever. E é nesse momento de mais regozijo dela que eles mais se ressentem com ela. Então, na página 100, por exemplo, eles estão falando sobre isso, né? É os filhos que estão esperando ela chegarem. Ela fala assim: agora calma, né, a Perséfone, afagando a curva das costas do jovem Héracles com o dedão, seus outros 4 dedos protegendo a cabeça dele que descansava nos joelhos. Acho muito chato que ela não esteja aqui para nos receber quando saímos do ônibus da escola. Onde diabos ela poderia estar? O que diabos ela poderia estar fazendo? Oh, ela só faz ficar ali naquele quarto escrevendo sobre sua maldita mãe, como se na história do mundo as pessoas nunca tivessem tido mães que quiseram matá-las antes delas nascerem. E aquele pai estúpido, o Sr. Potter, que nem sabia ler, e aquela ilhazinha estúpida na qual ela nasceu, cheia de gente estúpida que a história ficaria feliz em esquecer, mas ela tinha que continuar lembrando todo mundo daquele lugar, daquela gente, e ninguém dá a mínima, e ela não suporta isso. E onde ela está? Ela está naquele quartinho ao lado da cozinha, e desse quarto ela pode ver a cozinha, e ela está preparando sabe-se lá o que é que todos nós queremos comer, e nenhum de nós quer a mesma coisa, e como ela consegue continuar escrevendo aquela merda. Faz ela parar antes que eu mate ela. E era muito melhor quando ela só tricotava meias para nós, que eram grandes demais antes de serem lavadas, então ficavam muito pequenas depois de serem lavadas, e aí vai, né, o fluxo do pensamento. Então, muitas vezes, os personagens estão só esbravejando neste livro, eles estão só desabafando, falando várias coisas uma em cima da outra e dessa raiva contida. Porque eles não falam isso entre eles falam isso só quando eles estão a sós. E tem muito a ver também com essa questão de manter as aparências da família, que tá tudo bem. Inclusive no nome deles, né? Senhor e Senhora Switch. Eles não têm absolutamente nada de Switch. E a Senhora Switch foi treinada para
aguentar e seguir adiante. É um ensinamento que a mãe dela fez para ela quando ela era muito pequena, que ela deveria só levantar a cabeça e ir em frente, levantar a cabeça e ir em frente. E é isso que ela tem feito com o casamento e com a família, mas que tem também danificado toda a sua existência, toda a sua vida. Tem um outro trechinho que eu queria ler para vocês, que é justamente sobre isso, né? Que é quando ela foi ensinada a seguir adiante. Mergulhar de cabeça ou recobrar ânimo. Assim, a mãe da senhora Sweet dizia quando ela era criança. E antes disso, quando ela tinha medo de vacas por nenhuma razão, só porque eram vacas e tinham chifres, e assim ela tinha medo delas, e passar por um pasto onde esses animais ficavam cercados por estacas de ferro enfiadas na terra era impossível para ela. Mergulhar de cabeça, colocar um pé diante do outro, endireitar as costas e os ombros, e tudo o mais passível de se curvar, recobrar ânimo e seguir adiante. E dessa forma, qualquer obstáculo, físico ou apenas imaginado, cai por terra em reverência, em absoluta derrota, pois mergulhar de cabeça e recobrar ânimo sempre vencerá adversidades. Assim, a mãe da senhora Sweet dizia, quando ela era criança, magra em corpo e alma, e isso causou à sua mãe muita dor e grande vergonha, pois sua criança, a jovem senhora Sweet, precisou incutir em seu próprio ser os termos clichês dos vitoriosos, e custou muito a ela se desvencilhar dessa imagem de que só precisava continuar, ir adiante, levantar a cabeça e dar a volta por cima, né, forçosamente. Então, é um livro que vai mostrando, de certa maneira, vários ciclos de violência psicológica e física também que acontece dentro das famílias e o quanto isso vai sendo herdado, né, e vai sendo passado adiante depois, na próxima e na próxima geração. Seguir em frente, mesmo com todo mundo percebendo que estava tudo errado. Então esse livro traz uma série de reflexões sobre isso, sobre essas relações familiares ou relações íntimas em que a gente só sofre, mas que a gente não consegue se desprender por várias razões, por pressão social, por conveniência, por apego à ideia de família. Várias ideias nesse sentido vão acontecendo por aqui. Então eu acho que é um livro que toca bastante. Ele é bastante sensível também, em muitos momentos, ele traz frases muito bonitas que deixam a gente chocada assim, com a percepção dela, mas que também, claro, é muito pesado. Embora as pessoas que estivessem ouvindo sobre o livro, ouvindo o trecho dele, tenham dado muita risada num dos trechos, como eu falei para vocês. Foi um livro que, para mim, foi difícil selecionar trechos aqui para vocês, porque ele traz muita coisa massa, ele tá todo destacado, não vai dar para vocês verem, mas ele tá todo absolutamente sublinhado e muitos trechos que eu separei porque eu acho que ele é um livro complexo de se falar sem dar exemplos, sabe? Mas tem alguns trechos que me marcaram profundamente, como esse aqui da página 118 que eu vou ler para vocês, em que ela diz o seguinte: uma vida inteira é destilada de algum evento ocorrido antes de você completar 3 anos de idade ou depois dos 3 anos de idade, mas não após o 6º ano. Uma vida inteira pode se expandir por 6.000 anos e cada ano tem 365 dias, com exceção de um ano bissexto, e ainda seria assim. Uma vida inteira feita de algum pequeno evento, passageiro, algo tão diminuto, profundamente enterrado em si mesmo, uma catástrofe, não facilmente detectável por você ou por um observador cuidadoso, mas visível o suficiente para um amante ou um colega de quarto ou para um vizinho que não te quer bem. O evento, que de fato se torna sua maior falha, ocorre quando você tem menos condições de impedi-lo, quando você tem menos condições de tornar benigna a sua malignidade, quando você tem menos condições de escapar, como se não fosse nada mais que uma folha caindo de uma árvore em outubro, uma mudança de estação, um fenômeno bem aparente em algumas partes da atmosfera terrestre. Sim, é isso que compõe uma vida inteira, o pequeno evento que não pode ser visto por você, mas pode ser visto por pessoas aleatórias, e esse pequeno evento torna você vulnerável aos desejos profundos e ocasionais dessas pessoas, aleatórias ou escolhidas. Nunca se sabe realmente. Ele traz também essa sensação de que a gente nunca sabe o que a coisa vai se tornar. Tem todo um jogo de palavras com agora e com então, como eu li lá no comecinho do vídeo, em que ela vai falando que a gente nunca sabe o que o agora vai se tornar então, e faz diversas inversões semânticas na escrita, né, falando sobre isso, mas nunca se sabe aquilo que vai resultar. E nesse caso aqui, ela falando de um pequeno evento, que eu nem me lembro qual era no sentido do enredo, mas que às vezes, apesar de toda uma vida de dedicação, de toda uma vida de cuidado, de toda uma vida voltada para a criação dos filhos, por exemplo, ou para cuidar da casa, ou para alguma coisa, alguma causa, por um pequeno erro, por um pequeno momento de distração, tudo vai abaixo, né? Tudo
fica marcado, né? Uma coisa que era mínima que acaba se transformando. Então esse tipo de reflexão é que o livro traz e me fez gostar demais dele, apesar dele ser tão forte. Para encerrar, o último trechinho, eu quero ler, tá quase na última página do livro, mas não é spoiler, tá? Ainda é mais dessa ideia do tudo e do agora, e do então, e do que foi, e do que virá. Ela diz o seguinte, na página 138, tudo que está por vir mudará a forma como o agora mesmo é visto. O agora mesmo é tão certo, o agora mesmo é para sempre. O que está por vir vai criar, distorcer e até apagar o agora mesmo. O agora mesmo vai ser substituído por outro agora mesmo. E agora mesmo é tudo que existe e tudo que foi. Então, tudo o que as personagens têm é o agora. É esse momento em que elas estão vivendo. Por mais doloroso que ele seja, né? E eu acho que isso também faz a gente pensar muito na nossa vida. E, enfim, eu gostei bastante desse livro. Eu acho que é um livro que não vai cair bem para todo mundo. Eu não li o outro livro dela publicado no Brasil, que é a autobiografia da minha mãe. Tenho vontade de ler, mas estou satisfeita com esse aqui que eu li até o momento e estou muito chateada que não tenha tanto conteúdo sobre ele na internet, nem em inglês, tá? É muito difícil achar alguma coisa, entrevistas da Jamaica Kincaid, que aliás é um pseudônimo, esse não é o nome dela. É uma escritora que aproveita muito da própria vida para fazer ficção, então com certeza tem muita autoficção aqui nesse livro e nos outros que ela também faz, e ela é meio difícil de classificar, ela escreve memórias, ela escreve relatos, então é um pouco de tudo, e é uma escritora muito interessante que me lembra outras tantas escritoras que eu gosto nesse sentido, como a própria Toni Morrison e algumas outras estadunidenses, mas é uma escritora que também fala de coisas que a gente reconhece como daqui, né, que eu falei para vocês sobre a família, que é um tema universal, mas também traz vivências que são vivências latino-americanas, como a questão da escravidão. Ela é uma personagem aqui que veio num navio, quase como um navio negreiro, né? Não era negreiro porque já tinha sido abolida a escravidão, mas também era um navio com pessoas negras escondidas porque estavam imigrando ilegalmente, e a questão da raça e da cor aparece com muita força. Ela lembra muitas vezes a Alice Walker quando fala disso, né? Sobre a cor da mão, sobre a cor da pele, sobre os detalhes que fazem com que ela seja notada como diferente nesse país da gente branca, classe média, e especialmente no contraste com o marido dela, né? Que é uma das coisas que mais aparece aqui. Quando o marido se ressente com ela, ele se ressente da cor dela, do jeito do corpo dela, dos traços do nariz, do olho, enfim. E isso também está representado no filho, que acaba se tornando negro sem perceber. Então, ela traz, além desses dramas que são íntimos e peculiares, ela também traz coisas que são abrangentes. E eu acho que é de uma riqueza tremenda, assim. É um livro que, de novo, não acho que todo mundo vai gostar, mas se vocês gostam desse estilo de escrita, que é uma escrita mais trabalhada, assim, ele é totalmente trabalhado, na verdade. Se vocês gostam de adentrar esses livros que tem mais, que exigem um pouco mais da nossa participação, eu recomendo com muita força e espero que ele chegue a mais leitores, porque acho que tem boas ideias aqui pra gente debater. É isso, meu povo, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa resenha. Fazia muito tempo que eu queria gravar, mas não estava conseguindo. Tomara que tenha ficado legal, tomara que tenha dado vontade de mais gente ler, porque essa é sempre a ideia, e que a Jamaica Kincaid siga sendo lida por aí, mundo afora. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada a apoiadores e apoiadoras do canal por manter meu trabalho por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.